Fala, Nação Azul, chegando com mais um videozão aqui para vocês, e hoje um vídeo muito especial, rapaziada. Hoje é dia de jogo do Cruzeiro e desta vez é oitavas de final da Copa Libertadores. Para mim é o jogo mais importante do Cruzeiro nos últimos 7 anos. O Cruzeiro precisa de uma vitória hoje para mostrar de vez para o futebol sul-americano que voltou, que o Cruzeiro, a La Bestia Negra voltou, e dessa vez voltou com muita coragem, muita força. Então, logo de primeira, né, em fase de mata-mata, já pega quem? O Flamengo. Mas vamos seguir aqui, porque eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os últimos confrontos, quem leva vantagem, quem chega melhor para esse jogo. Então, é um vídeo bem explicativo e bem importante. Então, se você não é inscrito do canal, já convido você que se inscreve no canal, deixa aquele like, se inscreve aí e vamos que vamos dar essa moral para a gente, rapaziada. Então, vamos para esse confronto, que é o 10º confronto de mata-mata entre Cruzeiro e Flamengo. Flamengo que lá em 1995 teve a primeira partida entre Cruzeiro e Flamengo por uma fase de mata-mata. O Flamengo enfrentava o Cruzeiro nas quartas de finais e o jogo de ida foi no Mineirão, onde o Cruzeiro acabou perdendo para o Flamengo de 1-0, e nesse momento o Flamengo já se encaminharia para a semifinal da Copa do Brasil. O jogo no Maracanã, que foi o jogo de volta, o Flamengo empatou em 1-1 com o Cruzeiro, fazendo assim com que o Flamengo passe de fase para a semifinal e o Cruzeiro ali se despediu da Copa do Brasil. O próximo confronto foi lá em 1995 novamente. Dessa vez foi por uma Supercopa Libertadores, onde se enfrentariam novamente Cruzeiro e Flamengo. Dessa vez era uma semifinal e o jogo de ida foi no Mineirão, onde o Cruzeiro acabou perdendo o jogo para o Flamengo por 1-0. O jogo de volta foi no Maracanã e o Flamengo atropelou o Cruzeiro, infelizmente, neste capítulo foi 3-1 para o Flamengo, e o Flamengo avança para a final da Supercopa da Libertadores. O próximo confronto foi na Copa dos Campeões. Aí já foi lá em 2001, uma semifinal entre Cruzeiro e Flamengo novamente, né? O jogo de ida foi no Rei Pelé, comando do Flamengo, onde Flamengo e Cruzeiro empataram em 0-0. E esse aí já é o terceiro confronto. Lembrando, esses dois confrontos que eu já disse, o Flamengo levou. Então, neste momento, está 2-0 para o Flamengo. No jogo da Copa dos Campeões em 2001, era uma semifinal, onde o Flamengo empatou com o Cruzeiro dentro do Rei Pelé em 0-0. E no jogo de volta, o comando do Cruzeiro foi 3-0 para o Flamengo, infelizmente, e o Flamengo passou para a final da Copa dos Campeões de 2001. E o Cruzeiro voltou a se enfrentar o Flamengo lá em 2013, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Aí, nesse momento, o Flamengo já tinha 3, né? E o Cruzeiro, eu deixei, né, na verdade, para falar em etapas, quem ganhou os primeiros confrontos e quem ganhou os segundos, para não embolar a cabeça. Nas oitavas de final da Copa do Brasil foi em 2013, onde o jogo de ida foi no Mineirão. O Cruzeiro venceu o Flamengo por 2-1, e se fosse jogo único, o Cruzeiro avançaria para as quartas da Copa do Brasil. Mas o jogo de volta foi lá no Maracanã. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 1-0, e nessa época contava muito o gol fora de casa. Então, mesmo o Cruzeiro vencendo, né, dentro do Mineirão, o Flamengo fez um gol dentro do Mineirão e o Cruzeiro não conseguiu fazer gol dentro do Maracanã. Então, o Flamengo avança. Agora, vamos mudar aqui um pouco, eu estou até com uma colinha aqui para eu poder lembrar, porque são muita coisa, né? Então, não dá para lembrar tudo. Agora, vamos falar dos confrontos do Cruzeiro, né? Onde o Cruzeiro venceu. Nesse momento, está 4-0 para o Flamengo. Aí foi um jogo de Copa do Brasil lá em 1996, semifinal de Copa do Brasil, onde o jogo de ida foi no Maracanã. E nesse jogo, o Cruzeiro empatou com o Flamengo em 1-1 dentro do Maracanã. O jogo de volta foi no Mineirão. O jogo terminou 0-0 e o Cruzeiro avança para a final de 1996, rumo ao título. Partindo para a Copa dos Campeões em 2002, semifinal novamente, o Cruzeiro volta a encontrar o Flamengo em fase de mata-matas. E nesse momento, o jogo seria jogo único. Nem Cruzeiro nem Flamengo teria mando de campo dentro de casa. Então, o jogo
foi mando único lá no Castelão. Foi jogo único, onde o Cruzeiro venceu por 2-1 o Flamengo e foi campeão. Na verdade, foi campeão não, né? Passou para a final da Copa dos Campeões. Lá em 2003, o Cruzeiro volta a enfrentar o Flamengo. Fase de grupos não, mata-mata. E o Cruzeiro acabou vencendo o Flamengo. Nessa época, né? Não sei quem lembra aí, mas foi aquele timaço do Cruzeiro ali, um time muito espetacular que o Cruzeiro fez. Então, em 2003, o Cruzeiro, jogo de ida, empatou com o Flamengo em 1-1. E no jogo de volta, o Cruzeiro atropelou o Flamengo por 3-1. E acabou sendo campeão, se consagrando campeão ali da Copa do Brasil naquele momento. E novamente o Cruzeiro voltou a enfrentar o Flamengo em 2017. Muita gente da minha idade, gente mais novo, e cruzeirense que acompanha o Cruzeiro vai lembrar desse jogo, onde era uma final, né? O Cruzeiro chegou na final, onde tinha ali vários jogadores importantes em 2017, tinha Thiago Neves, Arrascaeta, esses jogadores tudo estavam no Cruzeiro em 2017, e o jogo de ida foi 1-1, né? Foi 1-1, o mando de campo do Flamengo, lá no Maracanã, e o jogo de volta foi no Mineirão, onde o Cruzeiro acabou empatando com o Flamengo em 0-0, e aí foram para os pênaltis, onde o Thiago Neves bateu o último pênalti, converteu, e o Cruzeiro se sagrou campeão em 2017, também em cima do Flamengo, por 5-3 na verdade, 5-3 na disputa de pênalti, e o Cruzeiro foi campeão em cima do Flamengo. Logo em 2018, né, onde o Cruzeiro eliminou o Flamengo de novo, e dessa vez foi umas oitavas de finais, como é agora. Eu acho que esse jogo manda muito, porque ali em 2018, o Cruzeiro eliminou o Flamengo nas oitavas de final, e logo depois começou aquela crise do Cruzeiro. Então agora o Cruzeiro volta a enfrentar o Flamengo em oitavas de finais novamente, com a chance de quebrar esse tabu aí, né, e voltar a ser aquele time que o Cruzeiro sempre foi. Em 2018, eram as oitavas de finais da Libertadores, e o Cruzeiro enfrentou o Flamengo dentro do Maracanã, onde o Cruzeiro venceu o Flamengo por 2-0, e no jogo de volta, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 1-0 dentro do Mineirão. No agregado, terminou 2-1 para o Cruzeiro, e o Cruzeiro passou para as quartas de finais da Copa Libertadores 2018. Então, rapaziada, nesses confrontos aí entre Cruzeiro e Flamengo, para nossa sorte, tudo consta, né, que o Cruzeiro poderia tá melhor no momento, né, entre esses confrontos, né? Confronto de mata-mata, o Cruzeiro é muito copeiro e acabou eliminando o Flamengo mais vezes. Foram 5 vezes onde o Cruzeiro eliminou o Flamengo, e o Flamengo eliminou o Cruzeiro 4 vezes nesses confrontos de mata-mata. Então, hoje é toda sorte para o Cruzeiro, né? A gente até fala dos confrontos antigos, mas o que acontece? Hoje a gente vai torcer demais para o Cruzeiro passar, se Deus quiser. O Cruzeiro já vai, né, ter um bom resultado hoje dentro do Mineirão, para poder chegar muito bem lá no Maracanã e fazer o seu jogo e acabar segurando para passarmos para as quartas de finais da Copa Libertadores. Então, rapaziada, é isso. E outra coisa, na minha opinião, o Flamengo não ganha hoje do Cruzeiro. Não ganha, e eu tenho certeza disso. Por quê? Porque o Cruzeiro hoje está um time em ascensão. A gente acompanha o Cruzeiro, a gente sabe como que o Arthur Jorge gosta de jogar com um time muito bom, gosta de jogar com um time de transição, um time rápido, e contra esses times como o Flamengo, que gosta da bola, é melhor ainda, porque o Cruzeiro gosta de jogar em velocidade, tem o Caio Jorge, que é um ótimo finalizador, e também a gente conhece, né, um pouco do jogo do Leonardo Jardim. Então o Cruzeiro tem chances de passar, se Deus quiser o Cruzeiro vai passar pelo Flamengo. E é isso, rapaziada. Deixa aquele like, se inscreve, que deu um pouquinho de trabalho para trazer o vídeo, mas eu não me arrependo nem um pouquinho.